no rádio. Check-up no rádio, hoje com o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama. Mais uma sexta-feira trazendo aqui informações com alguns temas relevantes da odontologia. E o nosso tema de hoje aqui no nosso programa é 10 fatos sobre dentes que a maioria das pessoas não sabem. Qual é o primeiro para começar? 10 fatos sobre dentes que a maioria das pessoas não sabem, inclusive são fatos curiosos que a gente traz aqui, que é um tema bem descontraído, que é para as pessoas poderem entender de forma bem leve sobre esse assunto. O primeiro deles é que os dentes não são ossos, como a maioria das pessoas pensam, que os nossos dentes são considerados uma parte óssea do nosso corpo. Isso na verdade é uma grande mentira. O dente não é considerado osso e nunca foi. Na verdade o dente é um tecido, né, cujo a grande composição dele é de dentina e que tem um recobrimento de um esmalte. Ele é calcificado, ele é um tecido duro, tem muito cálcio, mas ele não é considerado um osso. Então, primeira coisa que vocês agora vão saber explicar às pessoas é que, olha, o dente da gente não é um osso. Então, todo mundo quando chega para tirar qualquer dúvida de dente ou de qualquer outra coisa, ele fala o seguinte: ah, mas o osso a gente quebra, vai colar, coloca no lugar e ele se reconstrui, né? A gente consegue levar uma vida normal. E o dente, quando ele quebra, ele tem um reparo, mas não tem essa reconstrução. É quase que natural, assim como o osso tem, essa nova formação óssea induzida pelas manobras feitas pelos especialistas. O dente ele não tem essa capacidade de regeneração, né? E a gente sabe que isso é a grande diferença, né? Então, o dente, na verdade, eles são tecidos, basicamente dentina recoberto por esmalte, que é a parte translúcida do nosso dente. E sobre o esmalte já é a segunda curiosidade, que pouca gente sabe. O esmalte dental é a parte mais dura do nosso corpo. Nada é mais duro do que o esmalte do dente, né? Pelo fato desse esmalte ser duro, não significa que ele é inquebrável, que ele é uma coisa que a gente não consegue destruir. Pelo contrário, a gente tem provas de que quando não se cuida do elemento dentário, ele vai ter a cavitação através da destruição pelo micro-organismo da cárie, pela bactéria da cárie, e esse dente ele vai perder estrutura, esse dente vai perder resistência. Mas um dente saudável, recoberto por um esmalte saudável, que é considerado sim a estrutura mais dura do corpo do ser humano. A terceira curiosidade, também é uma coisa bem interessante para a gente tratar sobre os dentes, é sobre a população brasileira idosa. Pouca gente sabe que mais da metade dos nossos idosos, eles são edêntulos. O que significa isso? Não possuem mais dentes, eles são desdentados totais. Isso é natural? Não é para ser natural. Não é para ser natural. Na verdade, a gente é para chegar na terceira fase da vida com todos os dentes, se a pessoa tiver esse cuidado durante toda uma vida. Só que o que é natural, Marcos, nessa geração, é que essas pessoas enfrentaram uma era da odontologia completamente diferente. A gente sabe disso, que a odontologia há 30, 40 anos atrás era uma odontologia muito mais reparadora do que uma odontologia preventiva. E uma odontologia muito mais traumatizadora, né? Então a gente sabe que isso são resquícios de uma odontologia antiga, de um passado da odontologia que não tinha acesso a tantas coisas, né? A tanta tecnologia, quase nada. Então fazia-se o que era possível com o que tinha em mãos, usava as armas que tinha à disposição. Então essas pessoas, por enfrentar uma época da odontologia particular também, que era muito cara, uma odontologia pública defasada, que não tinha tantos profissionais também, essas pessoas pagam o preço hoje em dia, um preço alto, o preço de não ter dentes, né? E mais da metade da população brasileira é uma população desdentada. Inclusive, o Brasil, infelizmente, na população mundial, vê o Brasil como um país de incoerência com relação a esse tema, porque o Brasil possui, se não a melhor,
uma das melhores odontologias do mundo com relação à qualidade do serviço. E mesmo assim é conhecido como uma população desdentada mundialmente. Isso daí também é uma curiosidade. Mas olha que curiosidade interessante essa quinta curiosidade. Essa quarta curiosidade. 48% dos brasileiros, ou seja, quase metade deles, não acha importante ir ao dentista. Então, essa pesquisa é realizada de forma quase que corriqueiramente, para se colocar em alguns artigos importantes que a gente tem acesso, e a gente chega sempre a esse dado de 48, 47, 45 até 50%. Então a gente trabalha ali naquela quase metade da população brasileira não acha importante ir ao dentista. Então Existe uma... Por que isso acontece? Por causa da difusão de notícias de que o dentista ele é quase que um profissional da cosmética. Né? A gente hoje, principalmente, a gente vê muito nas redes sociais uma odontologia hoje que é basicamente pautada na parte estética e que esquece de devolver saúde ao paciente. Então, quando isso começa a ser difundido e que isso se torna falácia, a falácia se torna uma verdade quando é muito difundida e as pessoas começam a acreditar nisso. E por esse fato as pessoas acham que o dentista é como se fosse algo cosmético, que você tem a opção de ir ou não ir. Não, eu não vou no dentista porque eu não sou muito vaidoso, não. Meu dente, eu considero ele uma coisa... Tá bom demais meu sorriso. Eu não tenho problema do meu sorriso ser assim, não. Mas, na verdade, a gente sabe que não é. A gente sabe que a saúde do nosso corpo começa pela boca. E quando a gente tem qualquer tipo de... Já vai ser uma curiosidade. Qualquer tipo de inflamação ou infecção, a gente tá tendo uma infecção no nosso corpo, não é só na nossa boca. Então, a gente tem que conscientizar. A gente acredita que esse número, que esse percentual vai cair no decorrer do tempo, né? Que cada vez mais as pessoas vão aderir a essa importância de procurar o serviço odontológico, mas que ainda a gente tem esse fato, né? De que quase a metade da população brasileira não acha importante ir ao dentista pelo fato de considerar uma área obsoleta, uma área que você tem o direito de escolher ir ou não ir. Se você perguntar a alguma pessoa se ele acha importante ir a um atendimento médico, certeza que essa pessoa vai responder que sim. Né? Porque a gente não imagina viver sem os médicos, porque são essas pessoas que devolvem através da medicina, através do conhecimento e dos estudos, a saúde de qualquer indivíduo. Então, o dentista também tem essa capacidade através do sorriso, né? Através da arcada dentária, através da boca, como todas suas estruturas adjacentes, de devolver uma saúde não só bucal, uma saúde geral ao indivíduo. Porque quando a gente tem uma perda dessa saúde bucal, a gente tem perda de qualidade de vida. Outra curiosidade, pouca gente sabe, os dentes começam a se formar antes da gente nascer. Então, o que é que isso significa? Lá na formação ainda embrionária, né, formação lá do feto, começam a se formar os germes dentais. Então, significa que quando a criança nasce, dentro do ossinho da maxila, dentro do ossinho da mandíbula, já estão lá vários dentinhos realocados. Esses dentes só vão crescer. O que é que vai acontecer? Ele vai crescer a sua raiz e vai empurrar o osso, desgastando ele até ele aparecer na arcada. Então, os dentes, a criança já nasce com esses dentes todos formados dentro do osso da maxila e do osso da mandíbula. É uma curiosidade que pouca gente sabe. Na verdade, ele só faz erupcionar. A gente vai saber que ele vem a nascer, vem a aparecer na boca da criança, mas que na verdade esses germes já estavam formados no interior desse osso. Outra curiosidade bem interessante. A gente tem ciência de que a saliva é ela quem faz a proteção dos nossos dentes, certo? Então, o que é que isso significa dizer? A saliva é ela quem faz grande parte desse processo de remineralização do dente. Então, ela é quem mantém o equilíbrio bucal, principalmente com relação ao seu pH, porque é um pH muito alcalino. Então, o que é que significa, o que é que eu quero dizer com isso? Para se ter ideia,
o indivíduo produz 378 litros de saliva durante uma vida, que ajuda a prevenir cárie e limpar os dentes. A gente não tem noção de quanto saliva a gente produz durante uma vida. E já pegando esse adendo da produção de saliva, né, da produção de saliva, e já levando em conta agora esse período de carnaval, que as pessoas solteiras gostam, e os casados e comprometidos também, com suas respectivas pessoas, gostam de beijar, de trocar beijo no carnaval. Então, um dado interessante: a cada gota de saliva possui em média 2 bilhões de bactérias nessa gota de saliva. 2 bi? Sim. Então, se você tem ali uma gotinha de saliva para passar de boca para boca, já sabe que aquele ali vai recheado de bactérias de diversos tipos. Bactérias boas, mas que pode ter também bactéria ruim, porque ninguém vai andar com raio-x, né, visão raio-x durante o período para saber se aquela pessoa tem ou não uma infecção ali em fase ativa dentro da boca. Para quem gosta de beijar várias bocas, é um risco louco, né? É um risco muito grande para aquela pessoa que realmente tem essa vontade de beijar muito no carnaval, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu não tenho nenhuma dica para falar como é que você vai saber se a pessoa tem ou não tem um problema bucal instalado, porque realmente não tem como a gente saber, mas ter cuidado para não fazer que isso seja uma coisa sem nenhum tipo de filtro, né? Você sai beijando todo mundo, porque realmente tem um risco. A gente fala de maneira engraçada, mas num período principalmente que a gente vive de doenças que são transmitidas através de um beijo. A gente sabe que não somente as doenças bucais, mas outras afecções também são transmitidas através do beijo. Outra curiosidade interessante é que a cárie é a segunda doença mais comum do mundo. Perde apenas por resfriado. Então, depois do resfriado, a doença cárie é a mais prevalente do mundo. Para a gente ir finalizando, 15% da população mundial hoje, e a gente sabe que esse dado vem sendo atualizado ano após ano, 15% da população mundial sofre com bruxismo, o hábito de ranger os dentes. Então a gente cada vez mais tem uma população ansiosa, uma população que tem esse hábito de ranger os dentes, e isso leva a um desgaste severo, e que a gente tenha consciência de que a odontologia futuramente não vai tratar muito cárie. A gente não é uma odontologia que a gente está preparado, que a gente está esperando um tratamento muito grande de cárie, por mais que ela seja a segunda doença mais prevalente. Mas a gente está preparado para tratar desgastes advindos desses hábitos, dessa dieta que os pacientes, que as pessoas estão fazendo uso cada vez mais ácida. Então vão ser desgastes na estrutura que antes não era comum e que hoje é muito prevalente. Então esses dados tendem a ser atualizados. E o bruxismo, ele traz muito prejuízo para o ser humano? Traz muito prejuízo. Traz muito prejuízo porque o bruxismo traz perdas à estrutura dentária, que são perdas irreparáveis. Né? Quando o dente ele é desgastado, ele pode ser reparado com uma resina, com uma restauração, mas ele jamais poderá ser regenerado. Então aquela perda de estrutura ela é para sempre. Então o bruxismo ele traz problemas sérios quanto aos desgastes dos dentes. Então a gente sabe que isso não só relacionado a dente, mas também com relação à articulação, com relação à disfunção muscular. Então a gente sabe que o bruxismo está presente em pessoas que possuem disfunções desse tipo. Então a gente é um fato que a gente tem a consciência de que as pessoas possuem esse bruxismo, e que o bruxismo, o tratamento é muito mais interceptativo, ali, fazer com que a gente faça alguma manobra para que essa pessoa cause menos dano. Mas o bruxismo a gente não tem como dizer, você vai parar de ter bruxismo porque você vai tomar esse medicamento. A gente ainda não tem essa possibilidade. Então a gente pode tratar com instrumentos, com possibilidades que diminui o que o bruxismo causa, na verdade. A palavra fugiu agora, mas diminui, na verdade, o que esse bruxismo causa, os danos que ele causa, mas não diminui o hábito de ter bruxismo, né? Não tem como parar isso. Então, por isso,
É indispensável para se ter uma boa saúde bucal procurar o dentista 2 vezes ao ano, pelo menos. Né? A gente sabe disso. Muita gente dessa daqui sabe que é importante, mas poucas pessoas fazem. A grande minoria das pessoas procuram os dentistas quando não estão sentindo nada. Grande parte das pessoas que sentam numa cadeira odontológica, ele já chega com uma queixa. E isso daí não é bom. Porque quando a gente tem uma queixa, a gente já tem um problema instalado. Então, quando o paciente tem alguma dor, muito provavelmente ele não tem só um dentinho para tratar. Isso aí é fato. Ele já tem outros dentes que não doem, mas já estão em processo de destruição que esse paciente não sabe. E ter uma boa higiene oral, ter uma boa higiene bucal, escovar os dentes, usar fio dental, procurar o dentista corriqueiramente, isso leva a ter menos risco de sofrer um AVC. Por que isso acontece? Porque, gente, a gente sabe que qualquer tipo de inflamação, qualquer tipo de disfunção na boca, qualquer tipo de infecção, a gente tem um maior risco de ter não somente um AVC, mas também problemas relacionados à endocardite bacteriana. Né? Uma bactéria dessa pode migrar lá para a corrente sanguínea, aí pode ir lá para o coração, para alguma válvula do coração, pode ir também para algum local no cérebro. Então isso faz com que a gente tenha menos risco. Independente de onde seja a infecção, independente de onde seja a colônia bacteriana, independente de onde seja a inflamação, a gente tem riscos por isso com relação à saúde geral, não só saúde local. Por exemplo, se você tem uma infecção no joelho, né, uma infecção não tratada no joelho, que não tem nada a ver com a odontologia, essa pessoa tem mais risco de ter problemas orgânicos, não só problemas na área onde está sendo tratada. Então, por isso que ela tem que ter um pouco de atenção com os problemas na nossa boca. Não achar que a boca é um órgão diferente do nosso corpo. Então, faz parte do nosso corpo como um todo e a gente tem que tratar isso com muito cuidado. Falamos aqui então sobre 10 dicas que talvez quem esteja em casa nos ouvindo nem passou pela cabeça aí, né, que tinha conhecimento com relação a essa questão, né? Existe mais alguma dica que você queira falar? Por hoje são essas dicas. Por hoje são essas dúvidas que a gente conseguiu sanar. Foram 10 fatos que a maioria das pessoas não conhecem sobre os dentes, né? Sobre não é nem sobre a odontologia, é na verdade sobre os dentes que estão presentes, que são tão importantes para a gente ter uma qualidade de vida acima da média. Caio Alves, ele é odontólogo da Caicó Sorridente, clínica odontológica, localizada na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir, inclusive, Caicó Sorridente no Instagram, muito fácil. @Caicó Sorridente. Então, pergunta aqui do nosso ouvinte, aqui através do nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dampa. Ei, perguntar ao doutor. Eu tô com esse negócio na minha boca, cortado do dentro. Já faz 30 dias que tá desse jeito. E faz 2 semanas tá como querendo tacar minha garganta, como querer me dar crise de garganta. Bom dia, que é Fabiana, aqui do Sítio Barra da Maniçoba, no Serra Negra. E aí, doutor Caio? Bom dia, Fabiana. Deixa eu só dar aqui uma olhada. Fabiana mandou até uma imagem, né? Aparentemente, Fabiana, a gente não tem como fechar um diagnóstico vendo somente a imagem, a gente precisaria olhar clinicamente e fazer uma palpação. Mas aparentemente é uma infecção, tem uma presença de uma fístula, né? A presença de um edema na área, a presença de uma área flutuante. E essa área flutuante ela contém uma secreção purulenta dentro dela. Então isso tem que ser tratado. Certamente é um problema odontogênico, ele tem origem dentária. Então tem que ser tratado a causa que está fazendo com que isso aumente o volume, né? Então certamente o tratamento está voltado para o dente é que está causando esse problema. Uma restauração extensa, uma infiltração em alguma restauração, um dente que tem uma cavidade que esteja aberta e que houve essa infecção, então isso tem que ser tratado, isso daí tem jeito, é procurar o atendimento, procurar marcar uma avaliação para poder tratar esse problema
que está presente em sua boca. Obrigado pela sua participação. Obrigado, até a próxima. 7h27, conversamos com Caio Alves, odontólogo aqui no nosso Panorama 95. Agora tem a dicas de filmes e cinemas, né? E de documentários para este fim de semana com o jornalista Raildon Lucena. Quer saber qual filme ou série para assistir no final de semana? Confira agora no Panorama 95. As dicas do jornalista Raildon Lucena. Oferecimento Referência, comunicação e marketing para o seu negócio. Telefone 84998947289. Siga-nos nas redes sociais, @Referência Comunicação, @Curta Caicó. Bom dia, Marcos. Bom dia para todos os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Estamos de volta com as dicas culturais aqui no Panorama 95, a edição 2023 das nossas dicas, trazendo aí o que é que está rolando no cinema, nos streams e por aí vai. Olha, a nossa primeira dica é a estreia da semana aqui em Caicó, esse filme polêmico do diretor Adam Chazelle, que é um diretor que já teve grandes filmes aí, como La La Land, Cantando Estações, que concorreu ao Oscar em várias categorias. E agora ele volta com esse filme Babilônia, que